terceiro parlamentar mais influente da Assembleia, é um deputado do PT e é líder do Blocão, o Bloco de Apoio ao Governo na Casa, na Alesse. E é com ele, com Jaci Diniz, que a gente conversa no programa de hoje. O programa do Anuário já está no ar. Todo ano, o Anuário vai ao plenário da Assembleia do Ceará e pergunta aos parlamentares, a todos os 46, quais são os deputados mais influentes na Casa. Cada parlamentar pode indicar até 3 nomes, exceto o seu próprio nome. E na eleição desse ano, o deputado Jaci Diniz, do PT, foi o terceiro mais influente. Ficou ali atrás apenas do presidente da Casa, Evandro Leitão, e do líder do governo, o deputado Romeu Aldigueri. E é com o deputado Jaci Diniz que a gente conversa no programa de hoje. Deputado, bem-vindo. Obrigado, Jocélio. Que honra poder estar nesta bancada contigo, compartilhando, dividindo e principalmente buscando elaborações que possam trazer conhecimento, formulações que ajudem a gente a entender a vida e, sobretudo, a vida da política e do parlamento. O deputado Jaci Diniz é o deputado de primeiro mandato que tem a honra de estar entre os seus pares numa posição de destaque, fruto de trabalho, de dedicação e principalmente de uma construção de muito diálogo e de reciprocidade junto à nossa bancada, junto ao bloco e, sobretudo, com os parlamentares que compõem a Casa Legislativa. O deputado Jaci Diniz, ele, na sua atuação, tem uma marca de muita sinceridade, lealdade e, sobretudo, constituindo na sua base uma relação objetiva para os interesses do Ceará. O Anuário, com seus quase 150 anos, a estrutura que o jornal O Povo dá, de credibilidade, dá de notariedade nesta publicação, eu que já fui um daqueles que tinha o Anuário como fonte de pesquisa, hoje vejo o meu nome constando entre os 3 deputados mais influentes da Casa Legislativa. Sem sombra de dúvida, traz muito orgulho, mas responsabilidade e ter a humildade para entender que são momentos e posições que a gente constrói a partir de um relacionamento franco e direto dentro da nossa casa. Deputado, o senhor é líder de um blocão, são parlamentares que apoiam o governo. Como é que o senhor lida com essa tarefa de liderar um bloco de apoio ao governo versus o seu mandato? Porque aí eu pergunto, em que momento a bandeira do mandato ela não pode ser engolida pela bandeira do líder do bloco? Essa é uma referência que a gente tem que compreendê-la, porque se você não for capaz de abstrair o seu próprio interesse do mandato, você não tem a credibilidade para dialogar com seus pares. Hoje, o grande responsável por articular a pauta do governo na Casa é o líder do governo, o deputado Romeu Aldigueri. E na relação de apoio, de diálogo junto ao Romeu, a gente constrói os interesses do bloco e, sobretudo, dos deputados que compõem a base. Nós hoje, para além dos 15 deputados que compõem o bloco governista, a Casa sempre tem uma votação ali que vem se mantendo constante, de 27, 29, quando o quórum qualificado existe e há um trabalho mais específico, nós chegamos a 34, 35 votos em matérias as mais distintas. No entanto, é entender que há uma fala para além do seu interesse imediato, que é o interesse do governo. E o governo é bem mais amplo e o bloco tem a responsabilidade de dialogar o interesse daquele momento específico de uma pauta coordenada, dirigida pelo líder, o deputado Romeu Aldigueri, e tendo a sustentabilidade desse bloco, fazer com que ele possa estar interagindo e buscando os interesses também daqueles que compõem o nosso bloco, no diálogo hoje com a nossa secretária Augusta, com o secretário Max, buscando entendimento, bem como com o presidente Evandro Leitão, ou seja, esse conjunto corrobora com o sentimento de buscar não só o resultado, mas atender também os interesses da base que muitas vezes tem conflito, tem contradições, mas ao perceber o que é o interesse maior, que são as votações para o Estado do Ceará, aí a gente constrói votações e posições de interesse de comum a todo o conjunto da base, sobretudo do bloco governista. Tem um governador que foi deputado, torna mais fácil o seu trabalho, deputado? Torna, até mesmo porque o Elmano tem uma relação de muito diálogo. O Elmano conhece a Casa como poucos. O Elmano foi um deputado de 2 mandatos que dialogou diretamente com as mais complexas decisões da Casa, de CPI, de inquérito, esteve à frente coordenando como líder do PT na sua base,
tem um conhecimento da casa e uma relação objetiva de muita cumplicidade, porque conviveu com os seus pares, dialogou abertamente, sabe quando você, deputado de base, precisa fazer uma emenda numa matéria específica, precisa responder à sua base, a exemplo do que a gente tem do movimento sindical, da pauta da educação, da saúde, que muitas vezes elas são compreendidas para um burocrata que não compreende a casa como um todo, como uma questão corporativa. E não é somente uma questão corporativa, é muito mais, é de interesse, de representatividade e da legitimidade daquilo que você está falando. E o Elmano, para além de ter uma relação dentro do parlamento, vem de uma militância histórica, seja como advogado dos trabalhadores do movimento rural sem terra, seja como militante socialista. Portanto, uma pessoa que compreende, entende e sabe o que é a vida do parlamentar e o interesse do parlamentar de fazer, muitas vezes, a defesa do governo, quando tem alguma contradição ali de uma pauta muito específica que possa trazer constrangimento para a sua base. Ele sabe que estes deputados precisam trazer o voto e fazer a fala de apoio às categorias. O senhor tocou no ponto, né? Eventualmente pode causar um constrangimento. Qual é o nível de abertura que há no governo Elmano para que os senhores sejam ouvidos? Estou falando dos líderes, do senhor como líder do blocão, para que o senhor possa fazer ponderações, para que o senhor possa fazer com que uma proposta chegue mais palatável para a votação. Vou dar um exemplo concreto. Não nesse ano, no ano passado, nós levamos para dentro do Palácio do Governo, na sala do governador, todas as 34 entidades que representam o Fórum Unificado dos Servidores Públicos do Estado do Ceará. Naquele momento havia uma situação que poderia criar um enorme problema de legitimidade e de representação dos trabalhadores e deputados. Você tem o Guilherme, tem um deputado de Assis, tem a deputada Larissa, você tem um deputado Messias que dialoga com a pauta da educação. E naquele momento havia um entendimento por parte do governo, sob a orientação da Procuradoria-Geral do Estado, que o melhor encaminhamento poderia ser assim. E no diálogo objetivo com o governador, eu e o deputado Romeu, ao conversarmos, convencemos o governador. Tanto é que o governador atendeu o pleito, fez a emenda ser contemplada dentro da Comissão de Constituição e Justiça e aprovamos por unanimidade e razão. Como consequência de tudo isso foi a recepção que os representantes dos trabalhadores tiveram no governo do Estado. Ou seja, o governador sabe qual é o seu limite, sabe qual é o limite do deputado e dialoga diretamente. Nós temos mantido com muita frequência um diálogo com a estrutura de poder do governo do Estado. Isso facilita a vida do deputado, isso facilita os encaminhamentos. Hoje, matérias complexas, se nós imaginarmos, ao longo de todo o comparativo, isso dito pelo próprio secretário Nelson Martins, que já foi líder, que já esteve em posições de ocupar na sua estrutura de relação da Assembleia com a Casa Civil, ele diz que nós conseguimos aprovar muitas matérias complexas, que elas são referências hoje para o governo do Estado do Ceará. Desde o seu início, quando nós aprovamos o Ceará Sem Fome, até a última votação, quando nós fizemos o debate e aprovamos os grandes acordos de empréstimo do BID e do Sertões Vivos. Então, entregas que estão sendo efetivadas exatamente pelo esse diálogo que existe do governo com a base na Assembleia. O diálogo é determinante para a política tem uma beleza, porém, o país vive uma beligerância que parece que não tem fim. E eu estou falando não só aqui no Ceará, mas no Congresso. Mas trazendo para a Assembleia, como é que o senhor analisa a relação hoje com os chamados opositores, especialmente aqueles mais empedernidos do bolsonarismo? Enfim, eu estou falando de uma geração de políticos muito beligerante, mesmo, muito aguerrida, muito violenta no discurso, muitas vezes, com o PT, não apenas com um nome ou outro, mas com o PT, o partido que o senhor compõe há tanto tempo. Como é que o senhor lê esse comportamento hoje? Bom, eu fico, ao perceber o debate, a primeira questão que a gente tem que dizer é que há uma oposição qualificada, preparada, que ela se estrutura organicamente para as questões temáticas, para o debate no enfrentamento,
porém ela fala para uma bolha e fala para um público específico. O termo lacrar na internet tem sido a regra. Alguns deputados da oposição, não são todos, mas alguns, eles instrumentalizam o lacrar da internet para fazer esse debate beligerante e principalmente agredir não o conteúdo da tese do que se fala, mas a moral das pessoas. A gente tem deputados que defendem a pena de morte, defendem que tem que se matar bandido, dito abertamente. Você escuta deputado que faz uma fala contra a honra do governador, ou do senador, ou do presidente Lula. São falas que elas, para um contexto do que é o parlar não permite tudo. Eu sou da tese que você tem que debater a tese, a construção de uma síntese produzida das antíteses. Mas não são as antíteses que podem levar a esse debate mais acirrado. Muito pelo contrário, é a busca de ter, a partir da internet, uma interferência direta naquele público. E tem uma outra questão que ela é muito instrumentalizada, que é a pauta dos costumes. Você, ao entrar num debate, a primeira questão que vem, e muitas vezes com um conteúdo fora de contexto, é como não tivéssemos uma lógica do que está sendo dito para o mundo prático. Não somente daquela tese de que a Terra é plana, vai muito mais além disso. Há momentos na Assembleia que você pergunta, será verdade disso que está sendo dito? E essa forma de se apresentar para a oposição, dizendo que inclusive tem orgulho que é da direita, ser da direita, que ao longo de tudo que nós já vivenciamos é algo extremamente complexo para uma sociedade que defende o Estado democrático de direito, defende as matrizes ideológicas com visões que muitas vezes constroem posições contrárias, mas é este o Estado que a gente busca construir. E a fala qualificada para algumas temáticas, aí sim, na segurança, na geração de trabalho, emprego e renda, na saúde, vai ao encontro de aberrações que são ditas, que eu, inclusive, não gostaria nem de citá-la para não reforçá-la, mas são coisas que, na nossa história republicana, é inadmissível até de pensar e de reproduzi-las. O governo Camilo, lá no primeiro governo Camilo, fez uma grande mudança na gestão, no mandato que ele tinha ali, inclusive levou um tucano para dentro do governo, que era Maia Júnior, para organizar ali a máquina. E funcionou, muito. Funcionou. Tanto que ele foi reeleito e se tornou esse grande líder no Ceará de hoje. Pergunto ao senhor, Elmano fez uma mudança agora, né, no seu final de maio passado, mudança no secretariado, mudou 4 secretários, inclusive a segurança, mudou alguns gestores. Pergunto ao senhor, esse foi o grande feio de arrumação de Elmano ou ainda cabe mudança no governo? O Elmano fez algo que era necessário, mostrar seu DNA e sua cara. Mostrou que é o governador com autoridade e com uma percepção daquilo que precisa ser corrigido. Ao analisarmos aí os 18 meses de governo, a gente encontra a necessidade de fazer ajuste. O ajuste da pauta da infraestrutura, o ajuste da pauta da segurança pública foi fundamental e necessária. Lá, quando nós ouvimos a fala do secretário, o Roberto, ele mostrou uma fala para a sociedade, uma fala de autoridade para a tropa e principalmente daquilo que todo cearense busca, que é encontrar a paz e a segurança. Essa sensação de segurança pública, ela, sem sombra de dúvida, é o que norteará o grande debate eleitoral. Não que ela seja contaminada pelo processo eleitoral, mas querendo ou não, ela estará presente a cada instante, a cada momento do próximo período. E a identidade do que o governo quer e que o governador vai fazer é fundamental para ter confiança, ter credibilidade, ter estabilidade e ter previsibilidade, que é uma lógica do que nós costumamos falar daquilo que a macroeconomia espera. Então, para o Ceará continuar tendo seus reflexos, seja com hidrogênio verde, seja construindo a base consolidada de uma saúde que responda aos interesses do cearense, é fundamental você ter a sensação de segurança pública. Voltando a falar de governo ainda, continuando a falar de governo ainda, o senhor foi secretário por 4 anos e meio. Isso, na agricultura. Agricultura, desenvolvimento agrário. Governo Camilo.
Do governo Camilo. Depois só foi para o IDT, né? Não, no IDT eu estive antes. 8 anos do governo Cid, eu coordenei a área de trabalho então, e eu emprego. inverti, na verdade. Foi IDT, depois foi Camilo. O senhor foi do Executivo, o senhor estava lá no Executivo. Tem uma distância entre o parlamentar, a vida do parlamento e a vida do Executivo. Totalmente. Quem está com a caneta lá na mão. O que é que isso ensinou para o senhor, já que o senhor foi para o parlamento depois? Uma razão lógica, o orçamento, você ter uma peça orçamentária em mãos, ela não pode ser um produto para ser constituído de demandas pequenas, ela tem que ser uma peça estruturada e sistêmica para dar as entregas necessárias. Ao estar no executivo, você tem o orçamento elaborado e entregue daquela secretaria. No parlamento, você vai discutir o complexo do que são os grandes projetos, os projetos estruturantes. A exemplo do projeto que a SDA incorporou com muita capilaridade é o projeto São José. O projeto São José, inclusive o projeto São José 3, ele está com investimento de 850 milhões para trabalhar acesso a mercado e tendo o mercado como uma grande referência para agregar valor, desenvolver os produtos da agricultura familiar, fazer com que a agricultura seja uma atividade econômica, que ela possa incorporar ciência, tecnologia, inovação, e isso dê capilaridade, renda e uma presença maior no nosso PIB. Segundo, quando você está dentro da Assembleia, você tem apenas o poder de construir resultados com emendas. Você tem a oportunidade de sugerir. No Executivo, não. Você pega a peça, o orçamento, e a partir daqueles orçamentos, das estratégias, você vai executando. Essa é a grande diferença. Agora, um deputado que tem a oportunidade de conhecer a pauta da classe trabalhadora, enquanto presidente da Central Única dos Trabalhadores, um deputado que tem a oportunidade de estar no Executivo por 2 momentos e chega no Parlamento, ele passa a ter uma visão do todo. Ele tem uma visão sistêmica do que é um orçamento, ele tem a oportunidade de dizer, este caminho aqui levará mais tempo para encontrar um resultado a partir daquela entrega específica. Esse caminho vai reduzir e ter a satisfação da efetividade da política da qual você construiu. E é exatamente nessa visão do planejamento tático e estratégico que a Secretaria lhe oportuniza as entregas necessárias para se diferenciar num processo mais de execução. O que está acontecendo com o PT de hoje, deputado? Fazer uma leitura de um petista histórico, no momento em que vocês lidam, inclusive, com um dado muito curioso. O Globo fez um levantamento lá em Brasília. O PT é um partido que envelheceu, literalmente, né, na sua bancada. E os partidos ditos de direita, como o PL, enfim, têm uma idade média menor. Né? Lideranças como Genuíno, como o próprio Lula, Luiz Dulce, isso nos anos 80, hoje são, aqueles que estão na ativa já são bem mais idosos. O que é que o PT precisa fazer para se renovar, para ser um partido que volte a ter mais força na rua, versus o bolsonarismo que está tão na rua? Eu sou de uma geração, Jocélio, que a principal ferramenta de comunicação era um jornal. O jornal do panfleto e a presença do dirigente em porta de fábrica. Nós éramos da geração que o carro de som respondia toda e qualquer questão da demanda do que o trabalhador esperava. Hoje essa forma de se comunicar mudou completamente. Segundo, nós perdemos, e eu digo perdemos porque estamos distante do diálogo com as juventudes. Qual é a relação direta que esse partido, que precisa se reinventar e ter o rejuvenescimento, tem para trabalhar as juventudes? Porque não é uma juventude, são várias. Nós perdemos o trabalho orgânico das periferias. Quem faz esse trabalho são as igrejas pentecostais. Razão pela qual você tem um distanciamento para o partido se rejuvenescer. Eu comecei a militar na década de 80, 85, eu estava ali no movimento das juventudes, eu era da Caminhando, uma juventude que estava abrigada dentro do Partido dos Trabalhadores. Ao longo desses anos, em 88, eu estava sendo eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos, ou seja, fui buscar o parlamento muito tempo depois. E isso acontece exatamente porque o PT ele não faz aquele trabalho hoje de formação, não busca a periferia, ele precisa voltar a ter aquela relação que teve na década de 80, na década de 90, fazendo trabalho de base.
o papel que cumpriu a igreja e, sobretudo, as comunidades evangélicas, as comunidades eclesiais de base, foram fundamentais, porque quem faz isso hoje são essas igrejas pentecostais, criando uma relação que, na sua ampla maioria, busca a teoria que faz a junção entre o poder e o pecado. O poder e o pecado dominam a mente e as pessoas ficam refém disso. E esse trabalho que o Globo fez, eu tive acesso a parte dele, verifico com muita preocupação, porque a principal ferramenta que se tem hoje para acessar a grande massa são os meios de comunicação através da internet e das mídias sociais. E nós não aprendemos ainda a usar essas mídias sociais, nós não conseguimos ter o nível de engajamento orgânico, porque muitas vezes um ou outro deputado consegue ter até um resultado, mas não da organicidade que a direita consegue ter. A direita tem um domínio, e esse domínio é preciso ser estudado. Não são só robôs que estão fazendo ele. Ele tem organicidade por trás. Razão que leva hoje a um deputado de Minas Gerais, ou de São Paulo, ou de Ceará, serem eleitos os mais votados numa eleição que é de grandes preocupações. Você pega um jovem que nunca teve história nenhuma de defesa de qualquer pauta. Qual foi a pauta deste ou daquele? Nenhuma. E consegue ter uma votação de mais de 1.400.000 ou de mais de 120 mil votos. Essa é uma relação, pode ser momentânea, daquela estrutura que estava em torno de uma disputa polarizada, mas pode ser também o uso adequado da ferramenta da internet, das mídias sociais. Em nível federal, qual a sua leitura do seu partido, essa dificuldade no Congresso, mesmo tendo tantos partidos compondo o governo? Lembrando que o senhor lidera um bloco governista que não necessariamente é petista, né? O senhor tem essa experiência. Tem. O líder do governo na Câmara, o deputado federal Zé Guimarães, tem estabelecido um diálogo bem amplo. Porém, esse diálogo é insuficiente. Uma razão objetiva. Hoje, o orçamento da União e as emendas, elas criam um poder paralelo que os 4 anos do orçamento secreto caminhou numa direção de dar um superpoder ao presidente da Câmara, e esse superpoder tem sido muito bem utilizado. O Arthur Lira sabe como ninguém agradar e desagradar, mas ele tem uma posição firme na hora de defender como deve ser aplicado, como deve ser feito a liberação, usando inclusive a prerrogativa de fazer a pauta, e na pauta, aquilo que é de interesse do governo, ele tem um peso, tem uma consequência, e nós sabemos que para alterar isso, só por via de um processo mais amplo, construindo novas eleições, com mais democracia. A última eleição, ela mostrou o poder das emendas secretas, que teve deputado que recebeu 100, 120, 130 milhões em seus estados, o que trouxe um resultado onde o principal partido hoje vem exatamente como consequência dessas emendas impositivas ou as emendas secretas. Para ganhar e disputar somente pelo voto, tem que ter muito diálogo, muita articulação. Isso o deputado federal Zé Guimarães tem feito. O Alexandre Padilha tem sido uma peça importante junto com o ministro Rui Costa. Voltando para o Ceará, o que é que o senhor destacaria nesse 1 ano e meio de Elmano? O que é que o senhor destacaria como marcas positivas nessa gestão que não chegou à metade, mas que é cobrada porque a urgência da caneta, ela fala muito alto, né? Nós estamos no cronômetro regressivo, né? Ele está voltando numa velocidade muito grande, daqui a pouco são 2 anos, 3 anos, já entra na sucessão. Eu acredito, Jocélio, que a marca do governador Elmano é abrir o Ceará e vender a imagem do Ceará. O Ceará que tem resultado de gestão extraordinária, tem o melhor equilíbrio fiscal. Nós agora, no final de julho, agosto, vamos ter uma nova nota da Capag, tudo indica que teremos Capaguear, ou seja, que o Ceará tem um ativo extraordinário para se constituir no mercado. Nós, ao percebermos qual será a fonte renovável hidrogênio verde, é esta fonte que nos aponta, que nos indica, que trará muitas
questões positivas do ponto de vista macroeconômico. Mas a marca do Elmano é a continuidade daquilo que foi a marca do Camilo, que é o diálogo, sentar com todos os setores. O Elmano tem o diálogo aberto, desde os trabalhadores rurais sem terra, a FAEC, da FIEC, ou seja, estabelecer o diálogo, constrói pautas e agenda, e aquilo que nós podemos dizer que no momento é a grande referência é o destaque na geração de trabalho, emprego e renda. O Ceará, no final do ano passado, foi o estado do Nordeste melhor posicionado. Hoje tem o melhor salário médio do Nordeste de ingresso, R$ 2.662, ou seja, nós estamos criando essa oportunização que pode gerar cada vez mais e melhores oportunidades para quem quer investir. E a segurança, a estabilidade e a previsibilidade daquilo que o Elmano tem mostrado será fundamental para isso. A gente às vezes é demandado pelo imediato, né? Resolve a segurança ali, resolve o hospital acolá. E os grandes temas que vão além do imediato não deixam de ser muito relevantes. Vou falar aqui do El Niño, da preocupação com o efeito de mudança climática. O senhor tem um trabalho nessa área, o senhor tem projeto nessa área na Assembleia. Como é que o senhor destacaria a preocupação do Ceará hoje com essa pauta para além do imediatismo? Jocely, essa é a principal pauta do desenvolvimento agrário. O Ceará, ao longo dos últimos 100 anos, a estatística diz que a cada 10 anos, 6 anos são de seca, 2 anos de chuvas moderadas e 2 anos de chuvas em excesso. Ou seja, nós temos 2 anos com invernos regulares para garantir produção e produtividade. O El Niño, este ano, nós começamos a debater e discutir no final de setembro, outubro, novembro, chegamos em dezembro com a análise que nós teríamos um super El Niño. Alguns falavam que nós teríamos o Godzilla. O que se verificou em janeiro e fevereiro mudou as temperaturas do Pacífico e do Atlântico e a quadra invernosa do Ceará, ela é uma das melhores. Ela aponta, inclusive, com mais de 107 açudes públicos com 100% revertendo. Nós tivemos um acúmulo no Castanhão passando de 34%, o açude Oroz com 89%, já poderia ter uma sangria. E nos grandes açudes, reservatórios importantíssimos. Para ter uma relação direta, nós não podemos abandonar a ciência e a tecnologia. O que significa dizer que, se nós já temos hoje um dado muito importante no Atlântico, nós precisamos acompanhar o Pacífico, porque não haverá mudanças se o Ceará não introduzir a ciência, a inovação e a tecnologia. Eu vou dar um exemplo, eu venho de uma cidade do interior, da cidade do Cedro, a minha origem é dentro de uma fazenda, a Fazenda Caraíbas, do meu avô Joaquim Alves, e quantas vezes eu não ouvi do meu avô, do meu pai, dizer que não queria seus filhos jogando terra para cima dos seus pés, e ninguém deseja isso. Nós precisamos usar a recuperação do solo, ver os mananciais, utilizar os pequenos maquinários, utilizar sementes adequadas com poder de germinação. E nós precisamos colocar a produtividade para ganhar em escala. Eu vou, ao longo da trajetória da SDA, da minha militância na produção de leite, nós hoje temos na bacia do Sertão Central a produção de 1 milhão de litros de leite. Isso só aconteceu porque foi usado a ciência, a inovação e a tecnologia. Para cada 100 litros de leite, você tem um emprego formal e 4 ocupações. E se nós olharmos o que aconteceu para esta mudança estrutural do Ceará ser o 5º produtor para ser o 2º maior produtor de leite do Nordeste, foi exatamente porque nós fizemos o melhoramento genético usando a inseminação, nós fizemos a base do suporte forrageiro, trazendo a inovação e a tecnologia da palma forrageira para reduzir o consumo de água. A água, quando você coloca a palma, ela é reduzida em 54%. E nós fizemos genética. Hoje o Ceará está produzindo genética, algo que você nunca imaginou no estado pobre do semiárido, onde 93% do seu território está no semiárido. É essa a base que um governo precisa ter. E ter grandes projetos estruturantes. O projeto São José, nós falávamos no início, o projeto São José nasceu lá na década de 80, 90, para fazer eletrificação rural, para fazer estrada, fez uma base, consolidou a logística, e hoje o que o São José faz é dar um passo subsequente na produção de alimentos. O Ceará, o projeto São José 3 está falando em acesso a mercado,
O que é acessar mercado? É tirar da mão do atravessador a riqueza que é produzida no campo. Jocélio, o maior exemplo que eu trabalho são com duas cadeias produtivas, a cadeia do leite e da ovinocultura. Se você chegar em Itauá, for comprar uma manta de carneiro de uma banda, ela custa R$ 150. Se você for comprar a carcaça do carneiro vivo, custa o quilo R$ 4,50. Esse é o preço comprado da carcaça viva. Se sair e for em qualquer rede de supermercado, o carré custa R$ 78 o quilo. A maminha, R$ 90. Ou seja, é agregar valor. E aonde está essa riqueza? Na mão do atravessador. Um grande outro exemplo que a gente poderia trabalhar nesta lógica para a agricultura e a pecuária, sobretudo a pecuária de leite. Nosso leite do Ceará hoje tem a melhor proteína e a melhor gordura, mas ele só trabalha com a tipologia de queijo, que é o queijo de coalho. E o queijo de coalho, quando muito bem vendido, ele está lá seus R$ 38, R$ 40. Se nós pegássemos hoje para trabalhar com a tecnologia do que já está disponível, produzir o queijo brie, o queijo grana padano, os queijos maturados. Limoeiro do Norte saiu agora o selo arte do queijo maturado. O queijo maturado de Limoeiro vai sair a R$ 85. Eu vou maturar o queijo por 3 meses e vou ter o triplo do que estaria sendo vendido pelo queijo de coalho. Então, é a base do que nós imaginamos de um projeto estruturante para desenvolver. Agora, nós não podemos trabalhar imaginando que vamos ter todo ano 600, 800 milímetros de chuva. Nós temos que preparar para trabalhar os 2 anos de bom inverno, os 6 anos de seca e os 2 de excesso de água, porque aí cria-se uma estrutura que vai contribuir decisivamente na nossa presença no PIB, na alteração significativa. E há algo muito importante que corrobora e ajuda a esse processo, que é o debate da sucessão familiar. O fato de você ter os institutos tecnológicos, o fato de você ter as universidades voltando para o sertão ou indo para o sertão, esses filhos, eles voltam para suas propriedades, eles voltam trazendo o conhecimento. O maior exemplo que nós temos são as cooperativas que estão sendo constituídas com essa mão de obra que veio dos institutos federais e das universidades extremamente qualificadas. Nós temos a cooperativa de Quixelô, que você tem um doutor e 2 mestres. O Jussivan é mestre que hoje dirige a cooperativa. E o fato dela estar lá, a capilaridade aumentou muito. Já era o que o senhor está falando. Teremos uma pauta enorme para falar, poderíamos falar do produtor do leite que fornece para o grande fabricante, fazer o paralelo entre o pequeno produtor e o grande, como é que isso pode dialogar. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua vida, parabéns pela eleição, pelos seus pares deputados, o senhor que está entre os 3 mais influentes da Assembleia. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço, é uma honra e uma responsabilidade estar aqui com você nesse momento, sem sombra de dúvida, nos traz a esperança e, sobretudo, ter foco, fé e muito trabalho naquilo que a gente se propõe a fazer. Muito obrigado. Conversamos com o deputado de Assis Diniz, líder do Bloco Governista na Assembleia. Esse foi mais um programa do Anuário, programa que conversa com pessoas que compõem a história, o conteúdo do Anuário, nos seus 14 capítulos, em 680 páginas. O conteúdo relativo ao deputado de Assis é o perfil de cada um dos deputados da Assembleia, diz respeito ao Parlamento Estadual. Você encontra lá o perfil de cada deputado, essa eleição com os mais influentes, o perfil também do mandato de cada um. Diz muito respeito, interessa muito a você sobre os 46 deputados estaduais. O Anuário tem também sua edição online, gratuita na internet, no anuariodoceará.com.br. Você pode ouvir esse programa e todos os outros no formato podcast na sua plataforma preferida. Você pode também acompanhar a coleção completa dos programas no YouTube da Fundação Demócrito Rocha. Você pode seguir o Anuário todo dia no Instagram, Anuário do Ceará, ou a Fundação em Fundação Demócrito Rocha. Até o próximo programa. Tchau.